mais uma videoaula aqui com a tia Alessandra. Hoje estou usando uma blusa azul marinho com desenho de flores, uma calça jeans. Nossa videoaula 37 vai trabalhar 3 atividades do seu caderno. Acompanhe aí. Vamos trabalhar as atividades 25, 26 e 27. Vamos à primeira? O que nós vamos trabalhar na atividade 25? O gênero textual que nós vamos ler é uma entrevista que vai falar sobre o assunto migrações e vamos trabalhar problemas através de uma tabela, numerais e subtração. Vamos lá? Atividade 25 na mão, texto entrevista. Essa entrevista, ela foi retirada de um site de um jornal infantil. O nome está embaixo aí do texto, tá? Vocês vão ver aí. Vamos ver o assunto dessa entrevista? Quem foi entrevistado ou entrevistada? Vamos saber. Você já imaginou saindo do seu país, sabendo apenas sua própria língua e sem ter um lugar para onde ir? Essa é a história de Ghazal Barango, que fugiu da terra da Síria com o marido e 2 filhos, chegando ao Brasil só com algumas malas e sem saber o que fazer. Em entrevista aos repórteres mirins Cauã e João, ambos de 13 anos, estudantes do colégio Professor Orlando Gerícola, Ghazal fala como foi a vida dela durante a guerra e sua chegada a um país com hábitos diferentes. Então essa é a entrevistada que vai falar, né, que está respondendo lá as perguntas no texto que você está lendo. E quem fez essa entrevista foram 2 adolescentes, né, por isso que são chamados repórteres mirins. Eles têm apenas 13 anos, são estudantes de 13 anos e já fizeram essa entrevista tão interessante com um jornal. O nome da entrevistada, Ghazal Barango. E aí na entrevista ela vai contar um pouquinho por que ela veio para cá. Ela morava aqui nesse país, na África, e veio aqui para o nosso país, Brasil. Lá ela fala um pouquinho que por causa dos conflitos, a vida no país dela ficou muito cara, muitas pessoas morreram e muitas foram para outros países, como ela e a família. E quando eles vieram aqui para o Brasil, só sabiam que grande parte do mundo sabe, né? O Brasil é famoso pelo futebol, pela floresta amazônica, Rio de Janeiro, café. E aos poucos ela foi fazendo amizades e essas pessoas foram ensinando coisas novas sobre o nosso país e ela passou a gostar muito do nosso país. Bom, assim como a família de Ghazal, muitas pessoas mudam do seu país ou de cidade em busca de uma vida melhor, em busca de empregos e segurança. Esse movimento nós damos o nome de migração. E aí ela pode acontecer de 2 formas. Imigração, entrada num país estrangeiro para viver nele, né? Os imigrantes. No caso, a entrevistada aí, ela veio de outro país para viver no nosso, então ela é imigrante. Emigração é quando a pessoa sai do seu país para viver em outro. Então lá no país dela, ela é imigrante. Tá bom? Entenderam essa diferença? Imigração, entrando num novo país. E imigração quando estamos saindo do nosso país ou da nossa cidade para viver em outro lugar. E o ser humano, gente, sempre migrou, desde as suas origens até os dias de hoje, à procura de locais mais seguros e melhores. Lá antigamente procurava lugar melhor para caçar e plantar, depois a procura de melhores condições de vida e de trabalho. Nos dias de hoje tem vários motivos para as pessoas migrarem. Elas podem ser voluntárias, quando são feitas por vontade própria, ou forçadas, quando as pessoas migram para fugir de catástrofes naturais, guerras ou perseguições políticas e religiosas, como é o caso da entrevistada do nosso texto, né? Ela veio para cá por causa da guerra, fugindo da guerra no país dela. Bom, você já sabe que o povo brasileiro é formado principalmente pelas culturas indígenas, dos negros africanos e do branco europeu. São as 3 principais raças que formaram nosso povo. Só que muitos imigrantes que vieram da Europa, da Ásia e de outros países do continente americano também contribuíram para a formação do povo brasileiro. Então vamos conhecer alguns povos de imigrantes que vieram para o Brasil. Espanhóis, árabes, italianos, alemães, japoneses. O Brasil é uma mistura de povos. Aqui nessa tabela, ela mostra a quantidade de imigrantes no Brasil, que entraram aqui no Brasil
entre 1884 e 1940. Então tem vários grupos. Os mais numerosos foram os italianos e os portugueses, com 1.412.200, os italianos e os portugueses 1.204.400. Ultrapassaram 1 milhão, né? Uma grande quantidade. E os menores números são dos turcos e poloneses, que não passaram nem de 100 mil, né? Os turcos foram 78.500 e os poloneses 47.800. Aí, um exercício dessa atividade quer saber quanto tempo foi esse período, de 1884 a 1940. Já falamos isso em atividades anteriores. Queremos saber uma diferença, um intervalo do tempo. Fazemos uma subtração. Pegamos o número maior, 1940, menos 1884, e aí a gente vai saber que período foi esse. Quantos anos equivalem a esse período aí da entrada de imigrantes no Brasil. O gênero textual foi uma entrevista escrita por 2 adolescentes sobre uma família de imigrantes da Líbia. O movimento que as pessoas fazem mudando de país ou de cidade em busca de uma vida melhor chama-se migração. Quando uma pessoa sai do seu país, está acontecendo uma emigração. Quando uma pessoa chega em um novo país, é a imigração. E imigrantes de vários países contribuíram para a formação do povo brasileiro. Além dos indígenas, dos africanos e dos portugueses, vários outros imigrantes de outros países também vieram tentar a vida aqui e contribuíram para essa mistura, né? Nós temos no nosso país, certo? Então, virando a página, que agora nós vamos à explicação da atividade 26. Vamos ver os assuntos. O gênero textual é uma nota científica que vai falar sobre o assunto, sobre a Lua, ciclo e fases da Lua. E vamos na parte de matemática trabalhar probleminhas envolvendo a multiplicação. Então vamos lá, atividade 26, acompanha aí seu texto. Essa imagem aí, essa é a imagem do texto. Nota científica. O que é uma nota científica? É um texto que busca compartilhar informações, pesquisas e conceitos científicos. Então, qual é o assunto desse texto? Pelo título a gente já vê o assunto principal. NASA anuncia descoberta de água em estado líquido na Lua. Olha que interessante. Ele foi publicado em 26 de outubro de 2020 por Pedro Ivo de Oliveira. Tá? E aí vem explicando quando que aconteceu essa descoberta, como que foi, e geralmente a nota científica, né, ela vem explicando, e explica a importância dessa descoberta, a importância desse fato científico. No caso, a descoberta da água em estado líquido na Lua, qual é a importância? A água é um recurso precioso, né? Então, se pudermos usar o recurso na Lua, nós podemos levar menos quantidade de água, né? Porque para essas viagens precisam levar bastante, e mais equipamentos para ajudar em novas descobertas científicas. Então, eles vão conseguir levar mais equipamentos para fazer mais descobertas, economizando espaço aí que gastariam tendo que levar água. Então, falando em Lua, a Lua é o satélite natural que gira ao redor do nosso planeta. Ela não possui luz própria. A gente vê ela iluminada no céu, é porque ela recebe a luz solar e reflete. A Lua não tem luz própria. E de acordo com a sua posição em relação ao nosso planeta e ao Sol, acontece o ciclo da Lua e dura aproximadamente 29 dias. Durante esse ciclo, a Lua apresenta 4 fases: cheia, minguante, lua nova e a lua crescente. Então ela aparece de 4 formas, né, durante esse período, que recebem esses nomes. Uma forma que as pessoas encontraram para contar a passagem do tempo foi observando as fases da Lua. A duração de uma semana, 7 dias, ela foi definida com base na duração de cada aparência da Lua no céu. E o período entre a repetição de uma mesma fase, por exemplo, de uma lua cheia até outra lua cheia, foi utilizada para determinar a duração de um mês, que é mais ou menos esse tempo. Então a Lua, muitos anos atrás, ela começou a ser utilizada para ajudar a fazer a contagem da passagem dos dias, a passagem do tempo. E geralmente nos calendários,
mostrando os dias em que começa uma nova fase, aqui no caso, agosto de 2020, ó. Dia 8 é o dia que começa a lua nova, dia 15 começa a lua crescente, depois a lua cheia e depois a minguante. Algumas curiosidades. Você sabia que a lua está a 385 mil quilômetros da Terra? De foguete, leva-se cerca de 13 horas para chegar no mar. Se você fosse dirigindo, levaria 130 dias até o destino final. Um dia na Lua equivale a 29 dias na Terra, tempo que ela leva para dar uma volta em torno de si mesma. Então vamos fazer algumas continhas usando essas informações, esses números. Quanto tempo duraria a viagem de ida e volta de foguete? Se durasse o mesmo tempo para ir e voltar, quanto tempo levaria de foguete? Lá na informação diz que leva cerca de 13 horas para chegar lá de foguete. Então, ida e volta, 13 mais 13, ou multiplicação, 2 vezes 13. Dirigindo, lá na informação fala que levaria 130 dias. Então, 130 mais 130, ou 2 vezes 130. Se um dia na Lua equivale a 29 dias na Terra, calcule quantos dias equivalem 2 dias. Um dia 29. Então, 2 dias, 2 vezes 29. 5 dias, vai fazer a multiplicação também, 5 vezes 29. Uma semana, uma semana tem 7 dias, então 7 vezes 29. E 10 dias, 10 vezes 29. Bom, vocês vão calcular aí. E para terminar essa atividade, é hora de pesquisar um artigo científico. Escolha um tema que você acha interessante, animais, espaço, plantas, corpo humano, e pesquise em sites, livros ou revistas de divulgação científica, uma informação que você achou interessante. E vão registrar aí para mostrar para sua professora, para seus familiares, tá bem? Vamos revisar então o que estudamos na atividade 26, gênero textual, uma nota científica que trouxe informações, pesquisas e conceitos científicos. Qual foi o assunto? Descoberta de água em estado líquido na Lua. A Lua não possui luz própria, recebe a luz solar e a reflete. O ciclo da Lua dura aproximadamente 29 dias. Durante esse ciclo, ela apresenta 4 fases: nova, crescente, minguante e cheia. A duração de uma semana e um mês foi definida pelo ciclo da Lua. Tá bom? Então, virando a página para vocês agora verem a explicação da atividade 27. Vamos lá? O que a atividade 27 vai trabalhar? O texto é um infográfico e o assunto, que a gente vai trabalhar também na atividade, é sobre a Mata Atlântica, essa vegetação presente aqui no nosso município. E vamos trabalhar na parte de matemática, um gráfico, tabela, problemas com adição e subtração. Vamos lá? Atividade 27, é esse texto aí, não é? Que está na atividade de vocês? O nome desse texto se chama infográfico. O que é um infográfico? O infográfico, ele utiliza texto, imagens, desenhos, gráficos e elementos visuais para apresentar informações e dados de uma maneira facilitada. Então, é um resumo de um assunto que parece um pouco complexo, um pouco difícil, mas aí traz frases curtas, um texto bem simples, com desenhos, ilustrações, como esse daqui, que fala sobre a Mata Atlântica. Olha a parte do texto, o que fala? Mata Atlântica é um dos principais biomas em diversidade do Brasil e é também o mais ameaçado. A imagem traz a imagem do nosso país e aonde que a Mata Atlântica está presente. Só que nesse infográfico tem um detalhe, está escrito ali, ó, do lado do mapa. Não se deixe enganar por essa imagem. O mapa ilustra a cobertura original, como era muitos anos atrás, quando os portugueses chegaram aqui. Porque hoje em dia está muito menor essa área. Então esse infográfico me chama a atenção de como a gente tem que tomar cuidado aí com a nossa Mata Atlântica, porque é um bioma com uma grande diversidade de vegetação, de animais, precisa ser cuidado. Essa é a Mata Atlântica aí, ó. E o que é um bioma? Um bioma são grandes espaços geográficos, a gente já viu isso na aula anterior, que compartilham das mesmas características físicas, biológicas e climáticas.
existindo um grande número de espécies de plantas e animais. Então, alguns exemplos de biomas brasileiros muito conhecidos, importantes. A Amazônia, a Floresta Amazônica, né? O Pantanal. Então, a Mata Atlântica é um bioma muito importante aqui do nosso Brasil. Olha quantos municípios tem a Mata Atlântica presente. 3.517. E apesar, né, da degradação, ainda há uma área equivalente a 905 mil campos de futebol ocupados pela Mata Atlântica no Rio Grande do Sul. Então, olha, para tentar facilitar, compreender o tamanho, olha o que ele usou para comparar o tamanho lá do espaço. Campos de futebol. 905 mil campos de futebol, a gente já imagina mais ou menos, né? Então, o infográfico tenta trazer informações assim, de uma maneira mais simples para a pessoa compreender um assunto um pouco complexo. O Rio Grande do Sul fica aí, ó, na parte de baixo do Brasil. A Mata Atlântica, ela possui uma vegetação variada, que inclui desde árvores altas até plantas rasteiras. Foi bastante desmatada e está quase desaparecida de sua área original. Então, aqui a Mata Atlântica no nosso município. É o bioma mais ameaçado do Brasil. Várias espécies foram extintas. Muitas correm um sério risco de desaparecer. O crescimento urbano desordenado, o avanço do agronegócio, a produção de lixo, a poluição e a fragmentação da floresta tornam a vida para diversas espécies muito mais difíceis. Então, como citado lá no infográfico, aquela imagem mostrava como a Mata Atlântica era lá no início, quando os portugueses chegaram aqui. Olha a diferença de 1500 até 2014. Olha como diminuiu essa área. Tá vendo? Ela ainda faz parte de 17 estados, mas olha como diminuiu. Tá bom? Esses são os estados em que ainda existe a Mata Atlântica, mas ó, bem menor. Tá vendo? Essa parte aqui no Brasil, ó. Bom, agora nós vamos ver um gráfico que traz a quantidade de cada espécie que vive aqui na Mata Atlântica, a biodiversidade que existe, sendo a maior quantidade as espécies da flora, tá vendo? 18.713 tipos de espécie. E aí, no restante do gráfico, aparece lá a quantidade de peixes, aves, répteis, mamíferos, anfíbios. O que a atividade pede? Que vocês organizem esses números aí que aparecem no gráfico em ordem decrescente. Então, eu vou começar aqui e vocês continuem. O maior número que está lá é o número da flora, né? 18.713. Aí aqui é para colocar a espécie. Depois, qual é o maior? 934, que são as espécies de aves. E aí vocês vão continuando até chegar no menor, usando uma ordem decrescente. E para terminar, vamos criar um pequeno infográfico com informações e frases de conscientização sobre a Mata Atlântica da nossa cidade. Vocês vão fazer uma pesquisa sobre a importância dessa vegetação na nossa região. Aqui em Angra nós temos Mata Atlântica, lembra? Então vocês vão usar frases, imagens com informações da sua pesquisa. Lembra lá do infográfico? Poucas frases chamativas, simples, alguns desenhos para mostrar a importância da preservação da Mata Atlântica. Tá bom? Então, nossa videoaula está terminando por aqui, com a imagem aqui da nossa Mata Atlântica aqui em Angra dos Reis. Esperamos vocês na próxima aula.